Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa série de entrevistas FDC Global Connections. Essa é uma iniciativa da área de Relações Internacionais e Estratégia Global da Fundação Dom Cabral e eu me chamo Daniel Parreiras. Essa iniciativa tem como objetivo conectar pensadores, participantes de nossos programas e comunidade em geral. Na entrevista de hoje, nós vamos explorar a temática as complexidades da globalização contemporânea, com um recorte especial para Brasil e Índia. E o nosso convidado especial é o professor associado da FDC, Marcos Troirro. O professor Marcos é ex-presidente do Banco dos BRICS, economista, diplomata e cientista social. Eu não poderia deixar de mencionar que este assunto ele é amplamente debatido em um de nossos programas de educação executiva, que é o programa em parceria com a Câmara de Comércio Índia-Brasil, que se chama Líderes de Negócios, Explorando Oportunidades na Índia. Ele acontece em formato de imersão de 5 a 9 de agosto de 2024, no Campus Nova Lima, em Minas Gerais, na Fundação Dom Cabral. Confira na tela o QR Code para mais informações. Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Essa é a série de entrevistas do FDC Global Connections e hoje nós temos a honra de ter aqui o professor Marcos Troirro, professor associado da Fundação Dom Cabral. Seja muito bem-vindo. Professor Marcos Troirro é ex-presidente do Banco dos BRICS, economista, diplomata e cientista social. E na entrevista de hoje nós vamos explorar a temática As complexidades da globalização contemporânea, com um recorte especial para as relações Brasil e Índia. Tudo bem, seja bem-vindo, Marcos. Muito obrigado, Daniel. Prazer estar aqui nessas nossas conexões debaixo do guarda-chuva da FDC. Maravilha, é sempre bom. Essa iniciativa é uma iniciativa muito importante para a gente conectar pensadores, conectar alunos, conectar participantes da Fundação Dom Cabral e a comunidade em geral para temas de relevância global, né? Bom, Marcos, nessa perspectiva, então, dando início aí à nossa conversa, eu queria explorar com você um primeiro ponto, né? Como é que você tem enxergado hoje o impacto da globalização, especialmente considerando as questões ligadas à insegurança energética e alimentar global, fazendo esse destaque entre Brasil e Índia? Você sabe, Daniel, que acho que uma maneira possível de caracterizar a globalização, né, é como se a globalização fosse um organismo, né, que evolui. Ele vai mudando ao longo do tempo. É verdade que durante um certo período esse organismo apresenta 3 ou 4 características que são comuns, mas depois elas mudam, né? Por exemplo, se nós tivéssemos embarcado numa máquina do tempo e voltássemos 30 anos, né, 1994, o mundo estava vivendo uma fase bastante marcada pela queda do Muro de Berlim, pelo fim da União Soviética, por uma certa ideia de triunfo do Ocidente, das ideias de livre mercado, livre circulação de bens e mercadorias, fluxos desimpedidos de investimento, espraiamento das cadeias globais de valor, né? Lógica da eficiência presidindo as decisões econômico-empresariais, a ideia de que a democracia representativa era a melhor bússola para orientação política das sociedades, o Estado de Direito, ou seja, aqueles elementos de uma fórmula matemática que caracterizam o Ocidente, né? Ou seja, o Ocidente é igual a livre mercado, mais democracia representativa, mais sistema multipartidário, mais Estado de Direito, pareciam estar muito em voga. E do ponto de vista também das trocas comerciais, né, das dinâmicas de investimento, era nítido, né, que nós estamos caminhando a um mundo mais integrado, né? Você vê, já é dos anos 90, por exemplo, o acordo que fundou o Mercosul, né? É dos anos 90 o chamado NAFTA, o acordo entre México, Estados Unidos e Canadá. É nos anos 90 também que se verticaliza a integração na Europa, passa a circular o euro, né? É criado uma corte comum em Bruxelas, perdão, um parlamento comum em Bruxelas, uma corte comum em Estrasburgo, ou seja, é como se 30 anos atrás nós estivéssemos vivendo, né, se a gente fosse dar um nome ao episódio dessa série, né, de 30 anos atrás, como se nós tivéssemos o episódio da globalização profunda. Agora,
conforme a nossa máquina do tempo vai chegando mais para perto do presente, né, em 2001 você teve o atentado às Torres Gêmeas, né, o início da guerra ao terror. Em 2008 você tem uma crise de subprimes, né, que acabou tendo estilhaçamento global, deu início a um período de grande recessão na economia mundial. 2011, crise de algumas dívidas soberanas, sobretudo na Europa mediterrânea. Né? 2016, o fenômeno do Brexit, a plataforma pela qual, alguns dos elementos da plataforma pela qual se deu a eleição nos Estados Unidos em 2016. Ou seja, nós deixamos um mundo de globalização profunda para um mundo em que há um risco de desglobalização. Né? E é curioso, por exemplo, se nós vamos falar sobre Brasil e Índia nesse período, eu acho que seria correto dizer que, se mais uma vez, cronologicamente, nós fôssemos delimitar o que é globalização profunda do período da queda do Muro de Berlim, 1989, até o colapso do Lehman Brothers, 2008, o grande banco de investimento americano. Eu diria que Brasil e Índia aproveitaram um pouco esse período. Né? Se comparado com outros atores dos chamados mercados emergentes, né, a evolução econômica de Brasil e Índia não foi tão impressionante. Né? A ascensão, por exemplo, da China, né, ou da Coreia do Sul, ou de Singapura, ou mesmo do nosso vizinho Chile, é mais impressionante nesse intervalo de tempo do que Brasil e Índia. De 2008 para cá, a gente já tem um mundo um pouco diferente, como eu mencionei. É um mundo que foi ganhando traços de fragmentação cada vez mais pronunciados em tempos recentes. E aí você tem um fenômeno muito curioso, que aí, na minha opinião, tira um pouco o Brasil e a Índia dessa mesma rota de pouca evolução, ou seja, quebra um pouco a inércia, sobretudo no caso da Índia, que é esse conjunto de reformas extraordinárias que vem sendo levado a cabo durante a gestão do primeiro-ministro Narendra Modi, já há praticamente, né, uma década, e que fez com que as taxas de crescimento na Índia atingissem níveis estonteantes. Né? A Índia dobrou a sua renda per capita num espaço de 10 anos durante a gestão do primeiro-ministro Modi, o que faz com que a Índia hoje seja a quinta maior economia do mundo pelo critério do produto interno bruto medido pelo dólar corrente, né? E com a projeção aí de que na próxima década a Índia deve ser a terceira ou quarta maior economia do mundo. Então, se eu fosse dizer o seguinte, não é que a globalização, ou melhor, que a desglobalização se instalou em definitivo, mas na realidade novas rotas estão sendo criadas por conta de uma série de dificuldades. Existe um conflito geopolítico na Europa, que é o mais grave desde o final da Segunda Guerra Mundial. Obviamente aqui estou falando do epicentro ucraniano. Existe uma temperatura geopolítica no Oriente Médio por conta do conflito Israel-Hamas, com reverberações em outros países, como é o caso do Irã e do Líbano, que é o mais delicado, seguramente desde os anos 70. E você tem, sim, a emergência do que muitos estão chamando de uma guerra fria ou de uma paz quente entre o Ocidente e a China, entre os Estados Unidos e a China, de modo que muitos dizem que a globalização está em recessão. Então, eu acho que existe uma nova globalização em curso, há um novo capítulo da globalização sendo desenhado, sendo redigido, e me parece que a Índia será, sem dúvida alguma, um dos protagonistas dessa nova fase da globalização. É interessante e desafiador, né, Marcos, quando a gente olha esse cenário, bom, de uma nova configuração e um conflito do ponto de vista de uma guerra comercial que está dada. Agora, você traz algumas coisas curiosas quando você fala dessas novas rotas ou desses novos caminhos criados. Sim. E quando você fala dessas novas rotas, desses novos caminhos, me ocorre os números enormes da relação comercial entre Brasil e China. E talvez, bom, se a gente compara com China, eles são tímidos quando a gente compara Brasil e Índia. Como que você vê essa possibilidade de crescimento da relação comercial Brasil e Índia? O que facilita e o que talvez sejam entraves? Daniel, você sabe que no Brasil e na América Latina nós fomos muito marcados, né, pela chamada escola cepalina, né, que, entre outras coisas, acabou nos deixando um legado intelectual,
você pode chamar de um legado intelectual, ou então um bias intelectual da chamada dependência, né? E um pouco calcada no pressuposto de que ao longo do tempo commodities tendem-se a desvalorizar e bens de maior valor agregado, bens, digamos assim, intensivos em tecnologia, tendem a se valorizar. O que é uma tese interessante, eu acho que é válida em determinados momentos, mas o fato é que nesses últimos 25 anos, né, muitos dos países que detêm vantagens comparativas ricardianas na produção, por exemplo, de alimentos ou de determinadas commodities minerais, tiveram uma chance extraordinária de construir gigantescos superávites comerciais, gigantescas correntes de comércio e utilizar esses ingredientes como elementos de uma nova fase de prosperidade, né? Você mencionava agora há pouco o comércio Brasil-Índia. Em 2001, Daniel, que é um ano em que a China, você falava agora há pouco da China, né? Em 2001, a economia chinesa, do ponto de vista do PIB nominal, era do tamanho do que a economia do Brasil é hoje, 2 trilhões de dólares. Hoje a economia da China é uma economia 9 vezes maior do que ela era há apenas 23 anos. Hoje ela é uma economia de PIB nominal de 18 trilhões de dólares. Ora, quando a China, com os seus 1,2 bilhão de habitantes naquele momento, naquele início do século XXI, tinha uma economia do tamanho do Brasil, né, com uma população 7 vezes e meia maior, a corrente de comércio entre o Brasil e a China era de 1 bilhão de dólares por ano. Né? Hoje, a corrente de comércio Brasil-China é de 1 bilhão de dólares a cada 60 horas. Ou seja, houve uma multiplicação dramática, né, dos nossos fluxos comerciais. Porque você tem um fenômeno na China que você tem em várias outras sociedades, onde você observa um país de grande contingente populacional, onde se produz uma taxa de crescimento econômico anual muito elevada, a partir de uma base de renda per capita baixa. Né? Vamos pegar o caso da Índia agora, né? E eu acho, nesse sentido, já fazendo um pouco um exercício de futurologia, um exercício mais prospectivo. Hoje a renda per capita na Índia é de 2.500 dólares. Né? Renda per capita baixa. Você multiplica isso por 1,5 bilhão de habitantes, você tem a quarta, quinta maior economia do mundo. Agora, se você é um país que está crescendo 7% ao ano, né, os matemáticos nos ensinaram, né, aquele truque mágico de você tentar mensurar qual é, ou seja, o montante de tempo, quanto tempo leva para você dobrar a sua renda per capita, baseada na sua taxa de crescimento anual, a chamada regra dos 70. Ora, se a Índia vai crescer 7% ao ano, como estão projetando as folhas do chá, do Banco Mundial, do Fundo Monetário, da Mackenzie, da PwC e tudo mais. Para a próxima década, então, 70 dividido por 7, 10. 10 é o número de anos que leva para a Índia dobrar a sua renda per capita. Né? Então, quando você cresce, por exemplo, de 2.500 dólares para 5.000 dólares, que é um crescimento tão vertiginoso, num espaço tão curto de tempo, a partir de uma base de renda per capita tão baixa, qual é o destino, né, dessa renda incremental? Né? 4 coisas, essencialmente, que a literatura mostra, que a experiência mostra. As pessoas comem mais. Então, nós estamos falando aqui de uma revolução calórica. As pessoas comem melhor. Nós estamos, portanto, aqui falando de uma revolução nutricional. As pessoas consomem mais energia e infraestrutura. Então, nós estamos falando em pressões adicionais sobre o mercado global de energia e, digamos assim, novas camadas de demanda, né? Por exemplo, por minério de ferro, né? por uma série de outras commodities que são utilizadas na construção da infraestrutura física. E outro item interessante, assim, as pessoas se movimentam mais, elas se deslocam mais. Voltando ao caso da China, o Ano Novo Chinês é o momento hoje, Daniel, em que o planeta Terra vê o maior deslocamento de seres humanos. Ou seja, quando os chineses, né, vão viajar no seu Ano Novo, nos seus feriados, você tem cerca de 110, 120 milhões de pessoas, ou seja, um contingente populacional do tamanho do Japão, saindo de uma localidade e indo para outra. Então isso acontece também em outros países que observam esse tipo de crescimento acelerado da renda. O que deve acontecer em grande medida com a Índia. Né? O
que significa isso para o Brasil? Uma espetacular oportunidade. Uma espetacular oportunidade de diversificar suas exportações, seja do ponto de vista da geografia do destino, seja do ponto de vista da diversidade da sua pauta exportadora. Né? Há uma série de bens alimentícios, né, que, graças à competência do Brasil, foram chegando a uma categoria de competitividade internacional impressionante, que podem ter na Índia, né, um mercado seguro. Eu acho que essa será, eu torço e quero trabalhar para que essa seja uma das áreas de expansão dos negócios entre o Brasil e a Índia. E quais são os entraves que estão postos para que isso aconteça de uma maneira mais veloz? São de várias ordens, né, Daniel? Primeiro, é engraçado que a gente... Sabe que tinha uma canção antiga, né, do Paul McCartney e do Michael Jackson, que tinha uma frase que era assim: We all know that people are the same wherever you go. Que a gente sabe que as pessoas são as mesmas em qualquer lugar que a gente vai, o que diz a música. Eu descobri que essa frase ela é apenas parcialmente verdadeira. As pessoas são muito diferentes e a gente precisa conhecer mais as pessoas. Mercados são pessoas. Mercados são conjuntos de pessoas, são conjuntos de comportamento que levam em consideração, por exemplo, a qualidade da informação que se tem sobre um ou outro potencial parceiro. O Brasil conhece pouquíssimo a Índia. Né? A Índia conhece pouquíssimo o Brasil. Né? Para você ter uma ideia, numa das minhas idas à Índia, eu conversei com um sujeito que tinha uma posição de direção na Federação Indiana de Cricket, né? Que é muito popular na Índia e em vários outros países daquela região. E ele me disse o seguinte: olha, quando tem a Copa do Mundo de Futebol, todo mundo aqui na Índia torce para o Brasil. Eu falei, pô, muito obrigado. Queria dizer também que quando tem a Copa do Mundo de Cricket, todo mundo no Brasil torce para a Índia. Ele não acreditou muito em mim. Eu não sei se acreditaria. Mas nós somos ilustres dos conhecidos. Né? Você vê, você tem uma diáspora indiana muito interessante, né? Uma comunidade expatriada indiana nos Estados Unidos, no Reino Unido, que faz com que as distâncias encurtam. A gente não tem o mesmo volume no Brasil. Né? Então, em primeiro lugar, existe esse desafio do conhecimento mútuo. Né? Existe o desafio também das barreiras ao comércio. Né? Por exemplo, eu fui o negociador brasileiro do acordo, fui um dos negociadores brasileiros do acordo Mercosul-União Europeia. Né? E geralmente a gente olha para os europeus e a gente diz que os europeus são muito protecionistas, sobretudo naqueles mercados onde os países do Mercosul têm muitas vantagens comparativas, como é o caso da produção de alimentos. Os indianos são super protecionistas. Né? Você, por exemplo, vê a atuação da Índia, seja no comércio bilateral, seja no âmbito da Organização Mundial do Comércio, para esses temas de alimentação, né, de bens agrícolas, eles são muito protecionistas, o que faz com que o custo relativo da alimentação na Índia, né, seja comparativamente alto. Né? Se a Índia liberalizasse um pouco do seu mercado de alimentos, isso representaria não apenas grandes oportunidades, né, para o Brasil, mas sobretudo oportunidades de democratizar o acesso à comida na própria Índia. Geraria outros benefícios extraordinários para a Índia. Por exemplo, hoje de cada 10 litros, Daniel, de água consumidos na Índia, 8,5 são consumidos na agricultura, né, na produção de alimentos. Para a utilização industrial da água, para saneamento básico, para o abastecimento das residências, sobra 1,5 litros. Você sabe que muito da produção de alimento é água. Aliás, quando eu era o responsável pela área de comércio exterior do Brasil, eu acompanhei o presidente da República numa viagem de Estado à Índia no início de 2020. E eu fiz uma defesa, né, num dos eventos oficiais da liberalização do comércio Brasil-Índia. E aí eu me lembro que um professor indiano de grande renome chegou para mim depois, no corredor, e falou assim: Marcos, olha, adorei o seu discurso, você tem toda a razão. Aliás, eu tenho certeza que no futuro o comércio Brasil-Índia será o principal water trade do mundo, né? O principal comércio de água. Aí eu ouvi aquilo e falei, pô, mas será que isso é algum termo técnico que eu não conheço, né? Water trade, não é isso? Não tem o overnight trade, tem não. Será que é algum termo, né, técnico que ainda eu não tenha ouvido?
Mas ele queria dizer exatamente isso, né? Porque na medida em que a Índia, por exemplo, aumentar o seu volume de importações de alimentos, ela economiza água internamente, né? O Plínio Nastari, né, que é um grande pensador do agronegócio brasileiro, quando eu contei essa história para ele, ele falou assim, olha, Marcos, você tem toda a razão. Uma das razões, por exemplo, pelas quais a China compra tanta soja do mundo, mas decide estrategicamente produzir tanto milho internamente, é porque para você fazer uma tonelada de soja, você precisa de cerca de 5 vezes o montante de água para você fazer uma tonelada de milho. Então você acha que você está exportando soja para China, mas você está exportando água. Então isso é uma grande vantagem comparativa que o Brasil tem, Daniel, porque você sabe dos 4 maiores produtores mundiais de alimento, aquele que tem o maior estoque de acesso a recursos hídricos e de maneira renovável, circular, é o Brasil. A gente precisa chamado se Brasil. É isso mesmo. Muito bom, Marcos. Você traz 2 pontos extremamente curiosos e eu não vou resistir a fazer 2 destaques aqui. Quando você fala do social, do cultural, muitas vezes a gente desconhece essa nação, desconhece a Índia, ou falta um aprofundamento, né, de vivências do ponto de vista de negócios, do ponto de vista de intercâmbios culturais. E há pouco tempo eu recebi um grupo de uma grande escola francesa na Amazônia, para o que a gente chama de Learning Journeys, que são jornadas de aprendizado sobre sustentabilidade, ESG e a conexão com o negócio, e tinha um indiano do grupo que mora na França há um tempo, mas indiano, crescido na Índia. E foi muito interessante, porque a gente ficou 4, 5 dias num barco na Amazônia, subindo o Rio Negro, e lá pelo 3º, 4º dia, muita convivência, muitas trocas do ponto de vista de conhecimento, de debate, mas muitos jantares juntos, almoçamos juntos, tivemos momentos de lazer junto, e em um determinado momento ele chegou, me abraçou e me agradeceu, e ele falou que ele estava se sentindo muito perto de casa. Sim. Olha que curioso. Sim. E aí eu falei, poxa, mas você está se sentindo muito perto de casa? Sim, eu estou me sentindo muito perto de casa. Ele estava se referindo à cidade dele na Índia. Sim. Eu falei, poxa, mas por quê? E aí ele remeteu à forma como a gente senta à mesa, Sim. a forma como a gente se cumprimenta, a forma como a gente trata o outro. E aí me remeteu muito às questões do social e do cultural, como isso aproxima ou distancia, se a gente deseja fazer negócios ou fazer trocas, de qualquer ordem. E aí eu fiquei atravessado com essa questão. Bom, você comentou, enfim, das vantagens comparativas e que estão postas, né, para a gente poder explorar, e ao mesmo tempo as barreiras comerciais que elas precisam ser. A gente precisa lidar com elas do ponto de vista político, do ponto de vista do empresariado, para que a gente possa ultrapassar esses obstáculos e, de fato, gozar das vantagens comparativas que ambos os países possuem. E aí a gente vê muitos organismos fazendo trabalhos brilhantes, mas que eu, como gestor e um grande fã de comércio internacional, fico com vontade que isso seja acelerado. Entrando um pouquinho nessa questão, eu queria te escutar um pouco sobre como é que você vê especificamente inovação no contexto indiano, faça uma comparação aí ao contexto brasileiro. Eu sei que você tem um destaque aí quando você olha para as inovações frugais na Índia, que vai ter uma conexão com a forma de alimentação dessa comunidade indiana, né? Como é que você vê isso e como é que a gente pode aprender com isso? Sim, sim. Então, isso é muito interessante, Daniel, porque também mostra, às vezes, como a velocidade da inovação se processa num determinado ritmo e as reações burocrático-legislativas, às vezes, vão um pouco, aliás, quase sempre, né, vão ficando para trás, né? Eu me lembro de ter feito uma viagem à Índia em 2012, na época eu era diretor do BRIC Lab, um fórum sobre Brasil, Rússia, Índia e China, na Universidade de Columbia, em Nova York. E já naquela época era possível fazer o seu check-in, né, no aeroporto por meio de aplicativos digitais, com reconhecimento facial, com base no seu celular. A empresa aérea estava absolutamente equipada para fazer isso tudo, só que uma vez quando você chegava no aeroporto de Delhi, por exemplo, era necessário você mostrar o seu check-in feito de maneira impressa. Então, como você chegou no aeroporto e aquilo ainda não era aceito, você precisava imprimir aquilo que você já tinha feito eletronicamente. Aí você
tinha que ir para uma espécie de papelaria, né, que ficava num Sim, puxadinho do sim, aeroporto sim. para fazer aquilo ali. Ou seja, um exemplo dessa distância entre Ah, ah, inovação e burocracia. Os indianos fizeram coisas espetaculares do ponto de vista da inovação e da inovação frugal. Da inovação como um todo, você veja que impressionante esse programa espacial indiano liderando sem em algumas dúvidas. áreas. E em termos de tecnologia frugal, os efeitos multiplicadores desse processo são impressionantes. Por exemplo, a Índia hoje tem uma dinâmica muito avançada de tecnologia para pedidos de comida por telefonia móvel, associado a mecanismos de entrega rápida, né? Eu visitei no final do ano passado, né, o escritório global, né, de uma empresa indiana muito ativa nesse setor, e eles me diziam que hoje é muito difícil você pensar em todo o território indiano, naquela população gigantesca, né, 1,5 bilhão de pessoas, você pedir uma comida pelo celular que não chegue no limite de 40 minutos. Então, que efeito colateral isso está gerando? Os novos lançamentos imobiliários na Índia têm cozinhas em apartamentos menores, porque as pessoas estão cozinhando em casa. Aliás, o que significa menos em casa. O que significa também um questionamento a uma tradição indiana, que é da cozinha em casa. De qualquer maneira, isso está acontecendo. Ao mesmo tempo, você tem um aumento de empresas, né, de construção e equipamento de gigantescas cozinhas industriais em centros urbanos, porque você pode fazer de uma gigantesca cozinha industrial um hub que vai produzir esse tipo de alimento, que é mais de cozinha rápida, ou então aquele outro estilo de comida. Então, isso é algo que vem acontecendo bastante na Índia. Tecnologias, por exemplo, do chamado K-12, né, aquela faixa etária de crianças que exige, né, para sua formação um conteúdo muito denso em ciência, tecnologia e matemática. Estão fazendo coisas espetaculares. Eu acho que eles também são muito auxiliados, né, pela constatação de que muitas das empresas, né, intensivas em tecnologia do mundo, globais, têm CEOs indianos, Sim. têm indianos não apenas nos seus departamentos de pesquisa e desenvolvimento, mas também na estrutura diretiva administrativa. Então tem coisas muito interessantes acontecendo, como tem coisas muito interessantes acontecendo no Brasil, né? É, uma das razões pelas quais o agronegócio do Brasil atingiu, né, a proeminência, né, que obtida nesses anos recentes é também resultado de inovação no campo. E inovação não apenas aplicado a uma cultura em si, um grão de milho, um grão de soja, um grão de feijão, mas todo o ecossistema que envolve aquilo, né? Por exemplo, utilização de inteligência artificial para você identificar ervas daninhas, de modo a utilizar a quantidade mínima necessária de um defensivo agrícola para que a produtividade possa sumir, utilização de tecnologias de satélite, tecnologias remotas. Então, esse encontro de habilidades, né, e de experiências, no intercâmbio de inovações, vai trazer muitos negócios também no Brasil e na Índia, sobretudo onde os interesses são comuns. Ô Daniel, que maravilhoso seria se o etanol fosse uma commodity global, né? Quais são os grandes jogadores dessa arena? É a Índia, é o Brasil e os Estados Unidos. Né, se nós conseguíssemos construir, né, as pontes, e aí é algo que vai para além da economia, leva em consideração também a geopolítica, as pontes necessárias entre esses três grandes atores, provavelmente a gente teria aí uma avenida larga a percorrer num tipo de fonte energética que é absolutamente sustentável e onde países como a Índia e o Brasil têm grandes vantagens comparativas. Perfeito, perfeito. Ponto interessante e me leva a refletir sobre o investimento entre Brasil e Índia. Você comentou agora do etanol, a gente vê os níveis de investimento dos Estados Unidos no Brasil, para usinagem de milho na fabricação de etanol. E a gente vê vários movimentos de grandes empresas indianas, no Brasil também, enfim, em diversos outros campos de insumos agrícolas. Como é que você vê esse aumento possível de fluxo de investimento entre os dois países, como uma possível passo para essa cooperação comercial ampliar? Eu acho que o potencial é elevado, há muita desconfiança gerada pelo desconhecimento. É quase que desconhecimento desconfiança talvez não seja a melhor palavra, né? Mas
a falta de experiências concretas que tenham gerado a confiança e que são geradas por essa ausência, né, de investimentos de parte a parte nas décadas recentes. Agora, mais uma vez, o Brasil é uma das fronteiras móveis, né, de produção de alimentos e de energia do mundo. Vem aí investimento indiano. O Brasil é uma sociedade de consumo intensa, 202 milhões de pessoas. Quer queira, quer não, para essa experiência recente, né, da Índia de desenvolvimento de tecnologias frugais voltadas à melhoria da vida do consumidor, o Brasil é um mercado interessante. Tem toda essa parte do desenvolvimento energético. Então, nós temos vários setores em que o fluxo bilateral de comércio deve aumentar. E tem uma outra também, Daniel, que é o seguinte. Eu acho que seria correto dizer que aquela geografia, né, em que Estados Unidos e Europa são uma espécie de centros de pesquisa, desenvolvimento, serviços bancários, fontes de liquidez e marketing do mundo. A China é o parque fabril de manufaturas do mundo. O Brasil é a fazenda do mundo. E a Índia é uma espécie de, departamento de TI do mundo, né? Eu acho que essa geografia ela está perdendo um pouco o sentido. Ela está perdendo um pouco o sentido por razões geopolíticas e está perdendo um pouco o sentido também por razões da própria evolução econômica de alguns dos protagonistas desse palco. Veja o caso da China, por exemplo. Uma parcela significativa da sua competitividade relativa do momento em que a China começa a se abrir em 1978 até agora era a baixa remuneração da força de trabalho, né? Isso não é mais uma realidade, né? Em setores que ainda são muito intensivos em mão de obra para a composição final dos custos de produção, a China perde para outros lugares do mundo. Perde para Bangladesh, perde para o Paquistão, sim, perde para o Vietnã, perde para o México, perde para a Índia, né? Então, nós estamos observando no mundo, nessa combinação de fatores geopolíticos com fatores de evolução da economia, uma espécie de migração de atividades industriais que estavam sediadas em território chinês, mas que vão se reposicionar em outras partes do mundo, em outras jurisdições. Sim. E às vezes eu acho que, por exemplo, países como Brasil, Índia, México, Tailândia, né, que são os principais candidatos naturais à absorção desses novos investimentos industriais, ficam disputando entre si. Vai haver competição, mas em muitos dos casos, né, Índia e Brasil podem se dar as mãos e formar joint ventures, né, que garantiriam escala nos dois mercados a partir desses capitais que estão saindo, por exemplo, do território chinês. Eu acho que é uma outra oportunidade interessante e na qual a gente precisa construir conhecimento, ou seja, quais são as áreas em que, eventualmente, as joint ventures indiano-brasileiras, para absorção de oportunidades de terceiros parceiros, podem ser interessantes para o desenvolvimento dos negócios. Maravilha, meu caro. É um desafio, é um tabuleiro com muitos movimentos possíveis, né? E que precisa de articulação e de governança para que isso aconteça. Eu não resisto a mencionar que o professor Marcos Troir estará conosco como professor no programa de formação de líderes para atuação no mercado indiano. Então, o professor vai estar conosco em agosto, agora de 5 a 9 de agosto, em Nova Lima, falando sobre essas questões, debatendo em profundidade essas questões, claro, com um grupo ali composto de empresários, professores, debatedores, para que a gente possa entender um pouco mais como fazer estes movimentos de uma maneira inteligente. Você falou dessa competição, dessa corrida, ela está dada, mas como é que a gente pode participar de forma ativa da melhor forma possível dessa competição, né? Bom, com isso eu encerro aqui a nossa entrevista do FDC Global Connections, uma oportunidade incrível de tê-lo aqui conosco debatendo um tema tão importante para o contexto brasileiro e para o contexto global. Espero revê-lo em breve numa outra oportunidade. Muito obrigado, Marcos. Será uma alegria, Daniel. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Pessoal, para vocês que acompanharam essa entrevista, muito obrigado. Fiquem atentos, teremos novas rodadas em breve. E siga no nosso QR Code informações sobre o programa de liderança para atuação no mercado indiano, onde teremos o professor Marcos Troirro conosco em agosto de 2024. Muito obrigado e até breve.